Vamos resolver agora um exercício que fala sobre os tipos de ligações. A gente estudou 3 tipos de ligação, que é a ligação iônica, covalente e a metálica. Na ligação iônica, vamos lá. O que eu tenho? Vai ocorrer entre metal e ametal e entre metal e hidrogênio. Então aqui são, deixa eu apagar aqui. Na ligação iônica, sempre vai ocorrer entre esses elementos aqui. Quando eu tiver um metal e uma metal se ligando, ou então um metal e hidrogênio. Quando for a ligação covalente, vai ocorrer entre quais elementos? Vamos lá. Vai ocorrer entre ametal e ametal, entre ametal e hidrogênio, e entre hidrogênio e hidrogênio. Hidrogênio mais hidrogênio. Tá feio, mas vai ficar assim. E a ligação metálica ocorre entre metal e metal. Metal mais metal. Então vamos lá. Para que os átomos se ligam? Então, na tabela periódica, atualmente a gente tem 118 elementos que foram descobertos. A última coluna é classificada, que é a coluna 18, como gases nobres. Aqui são os únicos elementos que são encontrados na natureza de forma estáveis. Esses são encontrados de forma separada, porque já são estáveis por natureza. Os demais, eles precisam se ligar a outros para adquirir estabilidade e ter, assim, 8 elétrons na camada de valência e atingir a regra do octeto. Então, os gases nobres podem fazer ligação? Sim, se for de maneira forçada em um laboratório, vai ocorrer a ligação. Então, a gente estudou a ligação iônica, que é onde ocorre a transferência de elétrons. Um átomo vai doar e o outro vai perder elétrons. Já na ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, o elétron, na verdade, passa a ser dos 2 átomos, não é mais só de um, os que forem compartilhados. E na ligação metálica, o que a gente tem? Os metais, eles são altamente eletropositivos, então a tendência deles é doar elétrons. Então, forma-se aquela nuvem de elétrons com aqueles cátions, que são os metais que doaram os elétrons. Então, na ligação metálica vai ocorrer só entre metal e metal. Quando a questão pede, por exemplo, a substância CH4 é exemplo típico de qual tipo de ligação? Aí você vai analisar separadamente, elemento por elemento, carbono e hidrogênio. O carbono, no caso aqui, ele é um ametal. Então, todos os que estão aqui na cor amarela são classificados como ametais. E o hidrogênio, que foi o outro elemento citado, é o quê? Ele é hidrogênio e os demais que estão na cor verde são metais. Apesar do hidrogênio estar aqui na cor verde, ele é classificado
como o hidrogênio, tem essa classificação, ele é sozinho nessa classificação, diferente dos metais que tem todos esses, e dos ametais e dos gases nobres. Então, quando eu falo CH4, está ocorrendo uma ligação entre ametal e hidrogênio. Voltando aqui, quando eu tenho ametal e hidrogênio se ligando, eu tenho uma ligação covalente ocorrendo. Certo? Porque eu tenho carbono e hidrogênio, carbono é ametal e hidrogênio é hidrogênio. Questão 2. Em relação à eletronegatividade, a alternativa verdadeira é. Então, analisando a tabela periódica, primeiramente, o que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si, de atrair elétrons para ele. E como é que a eletronegatividade aumenta na tabela periódica? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, com exceção dos gases nobres, porque eles já são estáveis, eles não têm eletronegatividade, que eles não puxam elétrons para si. Então, os elementos que ficam mais próximos aos gases nobres, nessa região aqui em cima, são os elementos mais eletronegativos, é a região onde a eletronegatividade é maior. Então, vamos analisar qual alternativa é a verdadeira. Os metais, em geral, são os elementos mais eletronegativos? Não. Os mais eletronegativos são os ametais. Os elementos que apresentam os maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos. Os metais alcalinos fazem parte dessa coluna aqui, com exceção do hidrogênio. Então, eles são eletricamente, eletropositivo, porque os mais eletronegativos ficam nessa região. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica? Sim. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica, como a gente viu, pois a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Os gases nobres são mais estáveis devido à sua alta eletronegatividade? Não. Eles são estáveis porque já contêm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, como ele tem número atômico 2, ele só tem 2 elétrons em sua camada de valência e assim ele já é estável.